Olá, boa noite. Vamos esperar aqui todo mundo entrar. Boa noite, todo mundo que está chegando. Sejam bem-vindos, bem-vindas ao nosso canal. Olá, Naira, boa noite. Boa noite. Vou só colocar meu fone, peraí. Vamos esperar um pouquinho que as pessoas estão chegando, né? Estão entrando. Claro. Enquanto isso, eu tenho as perguntas aqui. Dizer que essa noite nós vamos aí falar de um assunto tão importante, tão discutido, né? Que é o aprendizado na síndrome de Down. E nós trouxemos hoje a Naira Crivellaro, né? Que é psicopedagoga. Esse nome mais R$ 10, a gente até compra um lanche na esquina, né? A Naira, ela é psicopedagoga infantil, clínica há 17 anos. Ela desenvolve um trabalho de alfabetização, pré-alfabetização, reabilitação cognitiva, de leitura e escrita com crianças com deficiência, né? De todas as áreas, principalmente com síndrome de Down, paralisia cerebral, né? Déficit de atenção, autismo, tem mais alguma dislexia, né? É servidora da Secretaria de Educação, todas essas, né? professora de neuropedagogia em curso de pós-graduação. Então, seja bem-vinda, Naira. Obrigada por estar Querida. aqui conosco, né? E por tratarmos hoje desse assunto aí tão discutido em tantos grupos e que gera aí tantas dúvidas, né? Nas famílias. Eu mesmo sou cheia das dúvidas, né? Para quem não me conhece, sou Jordana Garcia, sou mãe do Theo, uma das idealizadoras do Motiva, que é o nosso sonho realizado, né? De trazer aí informações, trazer voz às famílias e a esses profissionais aí tão competentes. A Naira também é mãe de uma pequena com síndrome de Down, né? A lindona da... Falhou? Falhou. Você esqueceu de dizer que eu sou mãe da Maitê. Tem um mosquito da Maitê, isso. Eu ia falar e falhou. Tá falhando um pouquinho o teu vídeo. E Meu áudio tá Deus, falhando. tem um mosquito aqui me perturbando. Tá falhando a imagem um pouquinho. Vamos ver se ela consegue arrumar ali. Sejam bem-vindas todas. Boa noite para quem está chegando agora. Acho que travou. Bem-vinda, Beth, Tatiana, Adriana, Nazaré, Michele. E travou aqui o áudio, o vídeo da Naira. Deixa eu ver se ela entra novamente aqui. Bom, enquanto a Naira está se conectando, a gente vai falar hoje um pouquinho sobre o aprendizado na trissomia do 21, que é um assunto aí tão discutido, tão importante. A gente vai falar sobre as formas de aprendizado, sobre como acontece, né, esse aprendizado. E a Naira está aqui para tirar as nossas dúvidas e para nos trazer aí as informações. Vamos aguardar aqui que ela Voltei. Então, Naira, estou dizendo Troquei a internet que para nós ver se melhora. vamos tratar aí dessa parte do aprendizado, né? E se você já quiser começar a dizer o que você tem a nos acrescentar, a nos auxiliar, será
Então, pessoal, algumas mães me perguntaram se hoje eu iria falar sobre a alfabetização, né? O tempo é muito curto, mas à medida que eu for dizendo como funciona a síndrome de Down, eu vou dando algumas dicas de como funciona e depois eu até falei se precisar de fazer outra live, ou eu faço um vídeo no meu canal, tá bom? Hoje a ideia é a gente falar um pouquinho de como é que a aprendizagem desses pequenos funcionam neurologicamente, né? Como é que funciona no cérebro. A ideia hoje, eu vou dizer o que para eles é mais fácil, mas eu vou dizer também o que está em desexecução para poder dizer como a gente pode trabalhar, tá? A ideia não é dizer, nossos filhos não sabem, não dão conta. Não, a ideia é o inverso, é a gente dizer o que não está funcionando para eu poder dar algumas dicas de como trabalhar isso, tanto na escola como em casa, tá? Uhum. Eu fui estudar um pouco, depois que Maitê nasceu, eu sempre trabalhei com crianças PCDs, mas depois que Maitê nasceu, eu fui me aprofundar um pouco no mundo da síndrome de Down, me aprofundar mesmo e entrar de cabeça. E com isso eu fui estudar, inclusive, um pouco de genética, né? Como é que funciona essa genética, por quê? A síndrome de Down é especificamente, né, uma síndrome genética onde a gente vai ter aí a trissomia do cromossomo 21. O cromossomo 21 teve um mapeamento dele, inclusive para entender um pouco mais a síndrome de Down lá no ano de 2000. Só que nós já estamos em 2021, né? A gente ainda conhece muito pouco do que causa dessa trissomia no cromossomo 21, o que causa na aprendizagem mesmo do cromossomo 21, né? Ainda existem muitos estudos, porque hoje a síndrome de Down é uma das síndromes mais comuns que a gente está tendo aí, né? E a tendência é só crescer, por quê? Né? Como é uma questão genética no momento lá da divisão celular lá, e à medida que as nossas células vão ficando mais velhas, elas vão trabalhando mais devagar, né? Hoje a mudança de alimentação, a mudança de vida, as mães sendo mães mais tardias, né? Antigamente a culpa era só da mãe, nessa questão da idade. Uhum. Tudo é culpa da mãe, né, Não é? Só sobra para a mãe. Graças a Deus. Na dislexia era assim também, mas a gente já sabe hoje que não é assim, né? Que de ambas as partes, a divisão celular entra nisso, né? E por que é importante saber um pouquinho aí da genética? Porque é a genética que vai alterar o cromossomo, e essa alteração cromossômica vai ter uma alteração neurológica. E a alteração neurológica que vai alterar a aprendizagem das crianças com síndrome de Down, né? Primeiramente aí na questão neurofisiológica do cérebro da criança com síndrome de Down, ou T21, né? Que vocês chamam de T21, né? Pela trissomia do 21. O cérebro desses pequenos, ele é um pouquinho, em geral, normalmente ele é um pouquinho menor, e por ser um pouquinho menor, ele tem um pouco menos de células neurológicas. Nós temos aí algumas células neurológicas que são muito importantes, e a principal delas são os neurônios, né? São os neurônios que vão fazer toda essa triangulação de informação. Então, imagina que eu tenho um neurônio aqui, eles se juntam. Essa junção de neurônio a gente vai chamar de sinapse. Então, é a troca, é como se fosse uma ponte. Meu cérebro, então, para mandar uma informação neurológica para o meu olho, para chegar aqui no meu lobo occipital, por exemplo, eu preciso de vários neurônios dando as mãos, fazendo sinapses, para ocorrer essa informação e ocorrer a aprendizagem, né? Seja ela de que cunho for. Só que o que acontece? Como a gente tem menos neurônio na síndrome de Down, na T21, quando a gente tem menos neurônio, então as sinapses
vão acontecer mais devagar. Uhum. É por isso que a gente tem um atraso aí. Mas vão E essa acontecer, né, alteração Naira? vão acontecer. Eu vou chegar nessa parte. Uhum. Então, assim, você pergunta assim, Naira, a criança com síndrome de Down aprende? Eu, como psicopedagoga, vou dizer que eles aprendem sim, só que eles aprendem de uma maneira diferente, mais devagar, Uhum. né? A gente tem um período aí que a gente chama de janela de oportunidades. O que que são essas janelas de oportunidades? Janela de oportunidade é um momento específico que o cérebro está bombando, está bombardeado aí de velocidade para aprender. Normalmente, essa janela de oportunidade numa criança típica, ela funciona sempre na primeira infância. Na síndrome de Down é a mesma coisa? É a mesma coisa. A primeira infância é o ponto X aí de estímulos, que a gente chama de janela de oportunidades, em que o cérebro, vamos dizer assim, ó, o cérebro na primeira infância, nessa janela de oportunidade, ele funciona a 220 por hora. Então ele está lá funcionando a sinapse acelerada, acelerada, acelerada. Depois que acaba essa janela de oportunidade, a gente aprende? Aprende, só que numa velocidade menor. Né? Vamos dizer aí que isso é só para dar um exemplo para a gente entender. Vamos dizer que o cérebro funciona na velocidade de 110. Então a gente vai aprender, só que na velocidade de 110. O cérebro da T21, da síndrome de Down, ele já funciona numa velocidade menor. Ele não funciona a 220, mesmo na janela de oportunidades, pela alteração neurológica da própria síndrome, né? A síndrome de Down, a gente tem síndromes cromossômicas de duas maneiras. A gente tem a síndrome numérica e a síndrome estrutural. A síndrome de Down pode acontecer das duas maneiras, né? A gente tem aí a síndrome de Down total, que vai acontecer em todos os cromossomos, a trissomia em todos os cromossomos, que é o que 95% das crianças com síndrome de Down, os indivíduos têm, e tem a translocação, né? Só que a translocação, ela é estrutural, mas também acontece em todos os cromossomos do T21. E aí a gente tem o mosaico, que são apenas algumas células, alguns cromossomos que vão ser alterados. Então, a gente vai ver crianças, indivíduos com síndrome de Down do subtipo mosaico, que a gente dificilmente vai perceber, mesmo nas características sindrômicas do rosto, né? Então, quais são as características mais comuns aí na T21? Temos o olhinho, tem a fenda na mãozinha, tem o dedinho do pezinho separado, né? Temos o DI, a hipotonia, a frouxidão ligamentar. Quer dizer que todas essas características estarão na síndrome de Down? Não. Tá? Mas tem 3 delas em que a gente vai encontrar tanto na translocação como na T21 total, que é o déficit intelectual, a hipotonia muscular e a frouxidão ligamentar. Cada criança vai ter o mesmo nível? De jeito nenhum, né? Então, por exemplo, eu vou dizer, por exemplo, a Maitê. O cognitivo dela é muito preservado, né? Então, o déficit intelectual dela é leve. Mas a hipotonia e a frouxidão ligamentar estão lá em cima, né? Então, ela tem 3 anos, não anda ainda, tem uma dificuldade de mastigação. Hoje a gente vai se ater ao DI, que é o déficit intelectual, né? Que pode ser leve, moderado, grave ou gravíssimo. Ah, Naira, não pode ser levíssimo esse déficit intelectual, esse atraso de aprendizagem? Em geral, o levíssimo a gente só encontra no subtipo mosaico, né? Então, a gente vai ter aí um subtipo mosaico que é muito pouca, de 3 a 5%, então a gente vai entrar aí só na translocação e na mutação
do 21 no subtipo total, né? Que a gente fala aí, pegam todo. Mas o que vem a ser esse déficit intelectual? O que é isso, né? O cérebro tem lá uma possibilidade de aprendizagem. Toda criança, todo indivíduo tem. Mas a criança que tem o DI, eu vou falar criança porque a gente está falando aí do início, da aprendizagem, né? A criança, o indivíduo que tem o déficit intelectual, ele não consegue atingir 100% do que o cérebro é capaz. Ele consegue atingir 100% do que é possível no cérebro dele. Então, a gente chama isso de variação cognitiva, variação de aprendizagem. Então, eu tenho uma criança com o déficit cognitivo, o atraso de aprendizagem leve, ele vai ter uma capacidade X de aprendizagem. O moderado, Y, e por aí vai, né? Quer dizer que todas essas crianças vão atingir o potencial máximo de cada uma? Não, infelizmente não. A gente vai atingir o potencial máximo com estimulação. Então, o que vai definir esse déficit do meu filho, do meu paciente, do meu aluno? Vai ser a estimulação que a gente vai dar para ele, né? Então, eu falo assim no consultório, eu vou estimular seu filho até o máximo que ele pode. Não é o máximo que eu gostaria, que você gostaria, é o máximo dele. Então, vamos dizer aí que ele tem 80% do máximo de 100%. Mas é o 100% dele. Sim. E eu quero atingir o 100% dele. Então, você começa a estimular uma criança dessa, e vamos dizer aí que ele está com 50% de possibilidade, mas eu vou chegar no 100% dele, né? Mas às vezes o 100% dele não é o 100% da minha filha, não é o 100% do seu filho. Sim. Entende? Porque cada indivíduo então, às vezes, a gente... único, né? Isso, é único. Por isso que eu atendo uma criança de cada vez, porque cada um tem aí as suas possibilidades. Sim. Então, eu tenho uma criança que parece que tem um DI moderado, e aí você começa a estimular, 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 estimular. Ele começa a parecer que tem características de um déficit intelectual leve, certo? Então, é isso que vai dizer. Não é a genética. Além da genética, a gente tem a carga genética aí que a gente recebe dos nossos pais, mas o que vai definir isso na síndrome de Down ou em qualquer síndrome é a estimulação desses baixinhos. Daí a importância da estimulação precoce e depois da estimulação cognitiva até os 7 anos, né? Então vamos lá, eu fiz uma lista aqui do que eu vou seguir, porque eu falo demais, senão eu vou falar e vou acabar nosso tempo. Você vai me dizendo. Só acrescentar que, junto da estimulação, o ambiente também, né? O ambiente familiar é muito importante. O ambiente familiar e o meio, né? Não só o familiar, isso, escolar, e familiar. Observar se essa criança dorme bem, se essa criança ouve bem, se essa criança está pronta para receber esses estímulos, se ela enxerga bem. Eu sempre falo isso, né? A pessoa aqui é professora também, dá licença? Mas vai, né, Jordana? Deixa eu também falo demais. E eu falo que se a família estimula, mas tem que estimular com amor, tem que estimular com carinho, tem que estimular com empatia, né? Porque não adianta você achar que está estimulando e você está brigando, você está chamando atenção, porque não vai funcionar. Então, esse meio, tudo isso que a gente falou aqui agora também é importante. E não só isso, e estimular do jeito certo, né, Jordana? Também, né? Então vamos começar aí, dizer como é que funciona o cérebro. Você já começou, você já até adiantou para mim aí. Como é que o cérebro do baixinho aí com síndrome de Down, com T21 funciona? A gente, para aprender, a gente precisa de duas coisas primordiais. São duas funções executivas e funções cognitivas que são primordiais para a aprendizagem, né? Qualquer aprendizagem. A primeira é a memória e a segunda é a atenção. Essas duas partes primordiais aí do cérebro são alteradas na criança com T21, né? A memória de trabalho deles é alterada. O que é a memória de trabalho?
É a memória de curto prazo. Então, você falou o telefone agora para a criança. Ah, ó, 1 mais 1 é 2. Um exemplo. Uhum. Aí daqui a meia hora você vai falar, meu amor, vamos lá, quanto é 1 mais 1? E aí ele vai puxar na memória do que ele aprendeu há pouco tempo para poder responder, né? E o que é a memória de longo prazo? É quando a aprendizagem já se acomodou no cérebro. Então, o que acontece? A criança, o indivíduo com um T21, ele tem dificuldade. Por que ele tem dificuldade? Porque ele também tem dificuldade na atenção. A gente tem vários tipos de atenção. A gente tem atenção compartilhada, que é aquela atenção que você, inclusive, serve até para a segurança dos nossos filhos. A criança corre na frente, vai atravessar a rua e a gente fala assim, eu vou falar, Theo, espera aí a mamãe. Isso é atenção compartilhada. Se ele não tem essa atenção compartilhada, ele vai correr e sem prestar atenção, né? E como é que isso funciona na sala de aula, por exemplo? A criança precisa compartilhar a atenção dela, de tudo que ela está escutando, de toda a atenção, para poder dividir e selecionar a atenção que ele precisa. Atenção na professora, por exemplo. E para aprender principalmente, e é o que é mais alterado nesses pequenos, é a atenção sustentada. O que é a atenção sustentada? A atenção sustentada é o tempo que essa criança fica atenta. O meu cérebro, para aprender, ele precisa de um tempo X de atenção. Então, para eu aprender, por exemplo, a letrinha, as vogais, eu preciso que meu cérebro tenha aí 10 minutos de atenção. Nossos pequenos, a atenção sustentada deles não chega a 10 minutos. Então, o que acontece? Se eu não tenho atenção, o meu cérebro não tem tempo de receber informação para poder repetir e memorizar, né? Então, eu preciso disso tudo para poder aprender. Além disso, eu tenho a percepção visual, eu tenho a percepção auditiva, que vai me ajudar aqui no lobo temporal a perceber o que eu estou escutando. Ah, Naira, quer dizer que eles não escutam? Não, não. O déficit auditivo é mesmo na questão do lobo temporal processar a informação. Uhum. Então, eles também tendem a ter uma alteração no processamento auditivo. Além disso, a criança com síndrome de Down, eles têm mais facilidade para acumular líquido no ouvidinho, né? Então, você está falando aqui, a criança está ouvindo bum, bum, bum. Então, o que é que eu digo? Todo paciente que eu vou avaliar, primeira coisa que a gente precisa, enquanto eu avalio, eu preciso da avaliação de um otorrino para saber como está o líquido no ouvido, Sim. né? Porque a avaliação do processamento auditivo, eu só posso fazer a partir dos 7 anos, porque é quando essa parte neurológica, que é o lobo temporal, está madura o suficiente. E não tem como eu fazer nenhuma avaliação do processamento auditivo se o meu pequeno tem líquido no ouvidinho, né? Porque ele está ouvindo bum, 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 vai alterar no processamento, tá? Então, eu primeiro preciso avaliar tudo isso. Eu tenho aí uma alteração motora, que é o principal deles. Quando o bebê vai o quê? Ele vai procurar as coisas. Ele começa a engatinhar, começa a fazer o controle cervical e ele começa a procurar, a mexer. E aí o que acontece? A criança com a síndrome de Down por si só já tem esse atraso motor, em média aí de 2 a 4 meses, chegando até a 6 meses de atraso, né? Então já dificulta. O atraso motor já vai mexer na minha propriocepção, que é a minha noção de corpo dentro do espaço, vai mexer com o meu equilíbrio, né? A criança, para aprender, precisa ter o equilíbrio vai fazer com que meu cérebro receba mais oxigenação, né? Ele vai ter dificuldade com a lateralidade, ele vai mexer todo o motor, e o motor
nessa primeira infância está coladinho aí com as aprendizagens. Então, isso já tende a ter um atraso. Então, aí, ó, vamos juntar menos células neurológicas, atraso motor que vai atrasar toda a base dessa criança. Junto, vai ter aí um atraso na atenção desses pequenos para memorizar. Por isso que a gente fala que a criança com T21 ou com síndrome de Down, ele aprende por repetição. Por que isso? Porque ele precisa trabalhar a memória de curto prazo para eu poder acomodar a aprendizagem. Então, eu tenho criança com síndrome de Down, uma criança típica, vai precisar de 2 repetições do mesmo conteúdo. A criança com síndrome de Down vai precisar de 4, 6, 12, 20 repetições. Vai depender do nível do déficit intelectual dela. Lembrando que essas repetições têm que ser lentas também, né? Não adianta a gente falar rapidamente, de preferência que ele olhe nos nossos olhos, que ele entenda o que a gente está falando. Isso é uma... Então, assim, a criança com síndrome de Down, ela é muito visual. A questão auditiva, o que a gente tem percebido é que a questão auditiva em geral, está alterada. Então, em geral, gente, tudo isso que eu estou falando não quer dizer que aparece em todas as crianças com síndrome de Down, não. Estou falando geralzão, e aí tem as crianças que são melhores numa parte do que nas outras. Eu tenho crianças, porque a desatenção é uma característica que a gente percebe demais neles. Tem crianças que não, que a atenção é mais preservada, então é mais fácil aprender, é mais fácil memorizar, né? Então, como eles são crianças muito visuais, a ideia é que a gente trabalhe sempre com imagens, trabalhe sempre com o contexto deles. Então, a gente trabalha muito com flashcards, por exemplo, eu fiz para Maitê aqui. Isso aqui são flashcards, ó. Eu coloco aqui algumas imagens, né? Por exemplo, aqui eu coloquei as pessoas que ela mais convive. Então, tem aqui titia. Eu vou passando rápido, toda hora eu vou passando as flashcards para ela. Vovó, né? Aí eu coloquei lá círculo, só para trabalhar o visual, tá? Quadrado, triângulo. Só que a criança, além da questão visual, Jordana, eu preciso que a criança com síndrome de Down trabalhe a questão concreta. Então, você pega aí, é porque eu não tenho nenhuma aqui. Deixa eu só pegar uma aqui para mostrar. Então, por exemplo, tem o círculo aqui, né? Isso aqui são as flashcards para você dar uma ideia do que é, o visual. Eu trabalho com aí você vai lá, aí você vai lá e pega um círculo, deixa eu pegar da mesma cor, em 3D, né, ó, círculo, olha o círculo, deixa ele pegar, ele precisa manusear. Os nossos baixinhos têm muita dificuldade com o abstrato, por isso que eles têm muita dificuldade na matemática. Sim. Então, tudo que você vai ensinar para ele, que seja de cunho for português, matemática, aprendizagem básica, formas geométricas, o que você precisa? Você precisa que ele pegue, que ele sinta. Por isso que a gente trabalha muito com textura com ele. Sim. Né? Vai trabalhar as vogais, vamos trabalhar com massinha. Vamos trabalhar com alto relevo. Pega essas letrinhas de EVA, de plástico. Aqui eu né? uso as letras de Isso lixa. ajuda. Mas você pode usar lixa, você pode pegar na própria letrinha, colocar algodão, colocar feijão. Não só isso, no próprio círculo, né? Você faz o círculo de massinha, faz um círculo de algodão, tudo que ele possa manusear para sentir. Tá? E aí tá aqui, mamãe, né? A mamãe, ó, Maitê, essa é a mamãe, olha a mamãe. Se ela tem dificuldade em prestar atenção, em focar,
você pega o dedinho dela, da criança, e traz até a foto, ó, mamãe, mamãe, né? Cadê o círculo? Vamos lá no círculo de novo. Olha, Maitê, o círculo. Pega o dedinho dela e traz. O círculo. Tá vendo que eu tô de batom vermelho? Não é, é de propósito. Por quê? Na hora de ensinar coisa importante pro seu pequeno, usa um batom vermelho, porque isso chama a atenção visual, né? E tudo que você fala chama mais atenção. No atendimento online, eu uso a unha vermelha, porque eu chamo a atenção dessa criança. No consultório, eu chamo a atenção, né? Eu mandei fazer uma máscara de Mulher Maravilha, porque chama a atenção deles, né? Tudo isso chama, trabalha com o que a criança gosta. Os nossos pequenos também têm muita dificuldade sensorial para pegar, muita dificuldade sensorial na textura, na boca para comer, por isso que eles têm muita dificuldade, né? Esse sensorial, Por que o sensorial é importante? Porque o sensorial é célula, é sentido. Isso tudo trabalha informação neurológica. Então, eu sinto um quente aqui, essa informação vai para o cérebro. A gente tende a trabalhar muito os opostos. Então, você pega uma coisa quente e já pega uma coisa gelada. Isso é informação que chega para o cérebro. A gente precisa ensinar os baixinhos com o T21 a acelerar a sinapse. E quando você trabalha o sensorial, você tende a acelerar a aprendizagem, né? O sistema vestibular. O que é o sistema vestibular? É o sistema de equilíbrio dele, de propriocepção. Sim. É balançar e ele não ter medo. Por que é importante? Porque isso vai trabalhar o motor, que vai trabalhar o equilíbrio, que vai trabalhar a oxigenação neurológica. O cérebro é igual ao carro. O carro precisa de gasolina, né? O nosso cérebro precisa de oxigênio. Então, criança que tem pouca oxigenação, às vezes a adenoide severa, oxigena menos o cérebro. Isso traz uma desatenção. Então, a gente precisa fazer os exames de exclusão nas nossas crianças. Vamos avaliar olho, ouvido, tudo, né? Mas tudo que você trabalha de forma visual, concreta, para as crianças com T21, chega mais rápido. Começar sempre do início. Então, eu vejo muito nos grupos aí as mães um pouco desesperadas para as crianças aprenderem as vogais. Criança de 5 anos, 4 anos, meu filho aprendeu a falar vogal A. Tudo bem, mas ele consegue contextualizar, senão não vale. Não adianta eu aprender a vogal A se eu não sei noção de maior, menor. Sim. Se eu não tenho percepção visual trabalhada, se eu não tenho noção de antes e depois, se eu não tenho noção do que é um triângulo, porque se você perceber, as vogais partem das formas geométricas, Sim. né? Então, do triângulo, você vai partir o A. O O é um círculo. O U é um semicírculo. O I é um pedacinho do retângulo. Então, se eles não sabem isso, se você não preparou o cérebro, ele vai aprender, mas não vai ser de forma autônoma, né? Aí você vai ver aí uma criança que não está aprendendo a fazer junção, é uma criança que não teve a base, né? Então, fica muito trabalhar... mecânico, né? Mecânico, eu sei que fica muito mecânico. mas eu não sei onde eu vou, né, utilizar. Aí vamos falar na parte neurológica. Se você não faz isso, você não vai atingir a memória de longo prazo, né? Então, a memória de curto prazo precisa ser repetida, 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 até chegar no longo prazo, para acomodar a aprendizagem, né? E aí, se você queima a etapa, o cérebro deles não vai funcionar da mesma maneira. Então, é por isso que eu falo, para a gente partir para a próxima etapa, a gente precisa ver se essa etapa aqui está bem estruturada.
Então, por exemplo, se você vê que vamos lá, colocar nas vogais, né, no início da alfabetização, na pré-alfabetização, a criança começa a aprender se eu não tenho consciência fonêmica e fonológica bem estruturada, você não vai ter uma alfabetização bem estruturada neurologicamente falando. Então, o que é a consciência fonológica? É saber, por exemplo, na palavra mesa, aparece o sonzinho do E, aparece. A criança tem que ter essa noção, né? Na palavrinha mesa, quais são as vogais que aparecem? A, E. Não, mas a consciência fonêmica é saber em que ordem ela aparece. E, A. Então, não adianta você partir para uma consoante se isso não está fundamentado e se não atingiu a memória de longo prazo, essa criança não vai conseguir fazer essa junção do lá, é o L e o A. Então, se a criança não fundamentou a vogal, o visual, o grafema, o fonema, é porque tem alguma dificuldade na consciência fonológica. Então, a gente vai ter que voltar lá atrás, trabalhar a consciência fonológica dessa criança. Numa criança típica, Jordana, a consciência fonológica ela começa a amadurecer no cérebro a partir dos 4 anos. Mas a gente sabe que a idade cronológica e a idade funcional do indivíduo, né, da pessoa com T21, não é a mesma, né? Então, a gente tem aí uma criança de 4 anos, dependendo do atraso dela, ela pode ser comparada a uma criança de 3 e uma criança de 2. Vai depender do estímulo que ela teve, vai depender do tipo de DI que ela tem, né? A gente mensura mais ou menos aí, pelo que ela sabe. Por exemplo, se você tem uma criança de 5 anos, né? Que ainda não fala, que não tem noção de quantidade, de número, de figuras geométricas e de cores, essa criança está lá nos 3 anos ainda. Neurologicamente falando, cognitivamente falando. Então, o DI entra também as AVDs, né, atividade de vida diária. A criança que tem um déficit intelectual mais grave, ela tende a não conseguir fazer as atividades de vida diária. Então, a primeira coisa que você tem que ensinar para uma criança com T21, atividade de vida diária. Ir ao banheiro sozinho, se vestir sozinho, comer sozinho. Se você não ensina isso, eles não vão aprender outras coisas. Isso não é só a criança com T21, não, é qualquer uma. Sim. O meu cérebro, se eu não sei fazer essa atividade simples, o meu cérebro não vai entender que eu posso aprender a ler e a escrever, por exemplo. Isso para uma criança típica. Não adianta você chegar para mim com um baixinho de fralda, com 5, 6 anos, que dorme na cama dos pais, que ainda toma na mamadeira ou no copinho de bico. Ele não vai aprender a escrever, a ler. Eu posso ser... como é que é? A minha paciente fala que... Eu tenho um paciente, acho até que a Flavinha tá aí. Ele fala que eu sou top das galácticas. Tia, você é top das galácticas. Eu posso ser a top das galácticas que eu não vou conseguir ensinar essa criança a ler. Não vou conseguir. Por quê? Porque neurologicamente, o cérebro dele está recebendo um bombardeio de informação que ele é bebê. Quando eu falo fralda, qual é a primeira imagem que vem na sua mente? É o bebê. E é, né? Aí que entra o trabalho da família, né? E eu vou dizer a você que o desfraude não é fácil. É muito difícil. Aqui a gente está na luta. Mas, Jordana, o desfraude para criança com síndrome de Down tem uma questão mesmo motora, de esfíncter, né? Não é só uma questão de falta de possibilidade, de falta dele dar conta, né? O desfraude, geralmente na criança com DI, só o DI,
com síndrome de Down que tem o DI, e o TEA é um pouco mais difícil pelo atraso neurológico, né? Uma criança com 3 anos, Naira, qual é a idade ideal neurológica para desfraldar uma criança? 3 anos. É o momento que ele está aprendendo lá que ele é separado, é o momento que ele está aprendendo a lidar com o ir e vir. Então, é o momento exato e é o momento bacana que tem para o desfraude a 3 anos de uma criança típica, né? A criança com síndrome de Down, pela questão neurológica, pela questão motora, pela questão da hipotonia, tem todo um atraso, né? Então, tem algumas dicas, eu posso até colocar lá no canal depois, fazer um videozinho, se você quiser compartilhar, com dicas de desfraude. Dá pra gente fazer. Uma coisa bacana é você precisa dar autonomia para a criança. Então, o ideal é colocar aquelas escadinhas no vaso, sim. né? Para a criança. Ela precisa do apoio do pé. Por quê? Se a criança senta no vaso sanitário, que não tem aquele adaptador, que ela vai ficar caidinha com a perna balançando, isso vai atrapalhar no controle do esfíncter. E vai medo, machucar. Né? E vai... Não, e o próprio controle, né? De soltar as fezes, ele é alterado, porque ele não tem. Então, a ideia é colocar o pezinho, ele tá com o pezinho em algum banquinho, com o adaptador. Se precisar de um adaptadorzinho do lado, aquelas escadinhas funcionam, tá? Coloca aquelas PECs na frente dele, na frente, e vai ensinar para a criança o que são a criança com síndrome de Down não é visual? Então, vamos usar figuras. E vamos ensinar para ele as figuras. Ó, o que a gente faz primeiro? E aí começa a tirar a fraldinha, liga a torneira. Ó o barulhinho. A gente, quando entra para fazer xixi, bota eles para tomarem banho, qual é a primeira coisa que eles fazem? Eles fazem xixi, né? Então, senta no vaso, tira a fraldinha, olha o sonzinho da água. Vamos fazer xixi? Para começar a ajudar. Então, tem um processo, não é um processo rápido. Com eles, nada é rápido. Vamos colocar assim, ó. Nada é igual Fusquinha. Eu não sei se você já teve Fusquinha, eu já tive Fusquinha. O Fusquinha nunca para. Ele sobe o que for, no barro, no que for. Só que é devagar. É devagar e sempre. Mas é lembrar que o Fusquinha, ele sobe em qualquer lugar. Então, nossos pequenos são Fusquinhas. Devagar, sempre, mas eles vão. Naira, até onde meu filho pode ir? Quem sou eu para dizer? Você sabe o potencial do seu filho, Jordana? Ninguém sabe. Alguma mãe consegue me responder? Há 20 anos, o que era a síndrome de Down há 20 anos atrás? Sabíamos muito pouco sobre a síndrome. Por que antigamente as crianças, os indivíduos com síndrome de Down, o tempo de vida deles médio eram 40 anos? Porque eles eram colocados, né, em instituições e porque eles não tinham o quê? Estimulação. Sim. Antigamente, há 30, 40 anos atrás, era muito pouco. A gente tinha pouca base para dizer e para trabalhar a síndrome de Down. As pessoas que nós temos aí nessa faixa etária hoje, né? E independência, com autonomia, foi porque a família não desistiu e acreditou. Não desistiu. E isso é muito importante. Como é que é? Tem uma frase que fala assim: atrás de uma criança com deficiência que conseguiu vencer os obstáculos, sempre teve ou tem uma família que acredita nela. Sim. Então vamos pensar assim, ó, é uma coisa meio brusca de falar, mas eu vou ser super sincera agora, né? Quando chega no meu consultório e que chega a mãe que faz pela criança, é porque inconscientemente ela acredita que o filho dela não consegue fazer.
E qual a informação que a criança vai fazer? Vai receber? Eu não dou conta. É porque a mãe é uma malvada, o pai é um malvado? Não, é falta de informação. Porque a gente tende a fazer por eles. Não faça por eles, faça com eles. Sim. Faz toda a diferença. Né? Você me mandou aqui umas perguntas, que eu acho que algumas eu fui falando e já fui respondendo, né? Eles perguntam, né? O que pode dificultar o processo de aprendizagem, o que pode facilitar. E o que pode facilitar. Então, é o que eu te falei, a questão entrando, não falando da alfabetização em si, eu já disse, né? A criança com síndrome de Down dá autonomia, estimulação visual, conferir, usar o tátil, né? Usar o concreto, muito visual, muita repetição, tá? Colorido, visual, que chame a atenção deles. Batom colorido na hora de ensinar, isso tudo chama atenção. E depois fala da memória visual, como funciona a memória visual, que eu falei, como funciona a memória visual na criança SD. Ela funciona como funciona nas outras crianças, só que de maneira mais devagar, né? E qualquer memória deles vai estar alterada, né? Então a gente precisa muito estimular a questão da memória. Naira, quem faz isso? A gente faz isso no dia a dia. No dia a dia. Ah, você foi para a escolinha hoje? Conta para a mamãe, o que você aprendeu lá? No consultório, a gente tem alguns exercícios que a gente faz para mudar as rotas neurológicas e fazer estimulação cognitiva, né? Isso trabalha a físio, a TO, a psicopedagoga, né? A própria fono. Lembrando que é todo um conjunto aí, né? Todo um conjunto. Eu não trabalho sozinha. A TO, a físio, né? O TEL, é uma tríade. A gente tem um grupo, né? Um grupo no WhatsApp com todas as terapeutas, com a coordenadora da escola, onde a gente troca ali. Todos eles têm, né, Jordana? E eu acho o máximo. É muito bom que isso ajuda, né? Isso. Quando você tem um profissional que tem acesso ao outro, né? Tem um paciente meu que até a neuro, que é uma gracinha super acessível, faz parte do grupo. E ela é a primeira a sugerir para a mãe. Porque neurologista é muito difícil a gente ter acesso, né? Nós, réis mortais, tem alguns neurologistas que são meio deuses, a gente não consegue acesso. Mas tem uns que são muito legais. E essa troca de informação, a gente vê que ajuda muito. A melhora, o prognóstico deles é muito mais rápido. A gente tem uma outra pergunta aqui. Esse tempo é tão corrido. Como posso trabalhar ou estimular as funções executivas? O que são as funções executivas? O que são as funções executivas? Então, é isso aí que eu já falei, a memória, a atenção, flexibilidade cognitiva. O que é a flexibilidade cognitiva? São as atividades de vida diária, né? É a criança ou o indivíduo saber como lidar com a situação. Então, você dá uma situação para ele, como é que a gente vai resolver isso? Ele tem que flexibilizar para como é que eu vou fazer isso? Como é? Vamos lá, para usar o vaso sanitário, eu estou dando uma pista visual para ele, para trabalhar a flexibilidade cognitiva. Então, para trabalhar, por exemplo, problemas matemáticos, ele vai ter que usar a flexibilidade cognitiva. E eles também têm a flexibilidade cognitiva alterada. Outra coisa que é o controle inibitório. A criança não consegue se controlar, ele não tem noção de como se comportar, por exemplo, numa igreja. Ele tem que ficar sentado, prestando atenção na escola. O controle inibitório, eles têm alguns, né, e a grande maioria eu percebo no consultório, eles são acelerados, né? Eles não sabem como se comportar. Né? Ele não sabe em que prestar atenção, ele não consegue se controlar no ambiente. Tá? Então, essas são as funções executivas alteradas. Eu vou pular duas, porque você já respondeu aqui. Qual a importância da apoptose? Na T21. O que é isso? Isso é de comer, é de passar no cabelo? Gente, a apoptose é um processo natural,
né, do nosso cérebro, do nosso corpo, onde as células morrem constantemente. A gente tem, em média, aí a mortes celulares, aí, em média, 60 bilhões morrendo de células por dia. Isso entre as células neurológicas, as células de todos os nossos órgãos, né? Isso é programado pelo nosso organismo, isso precisa acontecer, porque morre uma célula velha para nascer uma célula nova. Ou seja, é um processo de renovação celular. Qual a importância disso na T21 toda? Para funcionar o organismo, para funcionar o cérebro, não só na T21, Sim. em qualquer indivíduo. O indivíduo que não tem o processo de apoptose vai ter um monte de problemas aí, nos órgãos, né, de funcionamento, nos órgãos neurológicos, e por aí vai. E trabalhar sempre, potencializar esse aprendizado, essa memória, para justamente o cérebro não começar a descartar o que não me interessa. O nome disso é poda neurológica, né? Que a gente já tem aí o nosso cérebro poda tudo aquilo que eu não uso. Então, se você não está estimulando o cérebro... Eu falava tanto isso. E não fala mais, você está estimulando ele a falar. É porque você parou de estimular, o cérebro entendeu que aquilo não é importante para ele. Então, o estímulo precisa ser diário, constante. Sim. E por aí vai. Mari, a gente está quase acabando. Você quer fazer... Nós temos mais 7 minutos, né? Falei que eu vou começar a fazer live lá no YouTube. Que aí é mais fácil, né? Mas a gente é BIOS, eu também sou BIOS. Bichinho, ignorante, utilizando o sistema. Você tem que pedir o Theo para te ensinar então, como usar, né? Eu estava falando com a mãe da Juju, aquela Juju Crave, eu acho. Que ela é super safa no Instagram. Você conhece a Juju? Eu conversando com a mãe da Juju, ela tem síndrome de Down, mas já é adolescente, conversa, fala, e aí eu falando para a mãe dela, falei, olha, a Juju com certeza vai me dar um banho no Instagram, porque ela que toma conta do Instagram dela. Olha aí. Eu falei, gente, eu não sei tomar conta do meu Instagram, vou ter que pagar alguém, porque eu não tenho tempo, não sei mexer no Instagram. Eu vou aprendendo aqui. Então pede o Theo para te ensinar como usar o aqui no YouTube, ele sabe tudo lá. Ele vai te ensinar, né? Então, só para finalizar aí, né? Para a gente pensar, e mais uma vez eu vou colocar isso aí, o que vai definir a capacidade de aprendizagem da criança com T21 ou qualquer outra criança, mas como as nossas precisam de mais repetições, né? É quanto se está investindo nessa criança e como se está investindo, né? Ah, Naira, eu não tenho grana para pagar profissional, não tem problema, né? Vai atrás de dica no YouTube, no Instagram sempre tem dica. Vai atrás de estimular, sempre estimular, né? Então, é isso que vai definir o que nossos filhos serão no futuro. São os estímulos. A quantidade de estímulo é que vai definir. E eu digo que um passo importante também é você fazer com que a criança se sinta capaz. Exato. Não faça por ela. Né? Você tem que mostrar para ela, você é capaz. Exatamente. E você tem que falar, eu digo isso verbalizar isso para o Theo, né? Você sabe fazer, você vai fazer, você dá conta. Vai fazer sozinho. Ó, você já é o rapaz da mamãe, você é inteligente. Não faça, ele precisa disso para trabalhar a flexibilidade cognitiva. A gente tem que potencializar o que ele já sabe, as habilidades, né? Das crianças, estimular isso também. Isso é muito importante. Isso. Você pode ensinar a primeira vez, ensinar a segunda, ensinar a terceira. Agora é você que vai fazer sozinho. Você já sabe, né? Naira, se ficar alguma pergunta aí, viu? Acho que você me fala depois, se aparecer. Se tiver alguma dúvida depois, pode mandar
no Você me passa. direct, que eu mando para a Naira, a gente responde, né? Se alguém Claro, tiver alguma dúvida também, que pode mandar diretamente para ela para mim, claro, à no seu vontade. Instagram, que é o Psicopedagogia DF. Psicopedagogia DF. Lá tem meu telefone também. Se precisar, pode mandar no WhatsApp. Se eu não conseguir, eu estou sempre respondendo. As mães estão sempre perguntando, eu sempre respondo. Eu não me importo, não. Ah, a Naira mora onde? Nós somos de Brasília. Brasília! Estamos em Brasília. Em Brasília, né? A Naira está fazendo atendimento online? Tô fazendo online e voltei para presencial um pouquinho, né? Mas agora eu estou especificamente no online. Uhum. É por causa da Maitê, né? Sim, sim. Então, Naira, muito obrigada. Eu acho Eu que que foi agradeço, bastante querida. produtiva a live, é bastante informativa, né? E é isso mesmo que a gente quer, para poder fazer com que as pessoas acordem. Opa, peraí, eu estava fazendo Né? errado, vou mudar aqui agora a minha forma de agir, de pensar, vou correr atrás, vou buscar, né? E isso é muito Isso. importante. Eu, como mãe de criança com deficiência, a gente sabe que muitas vezes a gente se acomoda um pouco e fica esperando, né? E a gente tem que sair aí E é o cansaço também, né, Jordana? É muito cansado. As pessoas têm mania de romantizar muito em ser mãe de criança com deficiência. Eu não romantizo, não. Eu amo minha filha, faço tudo por ela. Tudo é uma... Mas é muito difícil, né? É dispendioso emocionalmente, fisicamente, de grana. E a gente faz E tudo, nós né? temos outras crianças também. Você tem uma filha mais velha, eu tenho um filho mais velho. Então, é todo um contexto, né? Então, a gente precisa também... claro. mas a gente precisa sair da zona de conforto uma hora De conforto. e buscar aí o que as nossas crianças realmente precisam, né? Então, Precisam. mais uma vez, eu te agradeço a oportunidade de estar passando Eu que esse agradeço, conhecimento. querida. E que venham mais... E a live fica gravada, não fica? Fica gravada. A jurada tem uma mãezinha lá da Turquia. Vai, né? Tem uma mãezinha lá da Turquia, que agora lá na Turquia é 1h30 da manhã, né? Ela, ai, Naira, eu quero assistir, mas já vai ser 1h30 da manhã. Eu vou assistir no dia seguinte. Eu falei, tem uma turma minha que está em aula de um curso que a gente está fazendo. Não grava, que a gente vai assistir depois. Vai assistir. E obrigada a todas e todos que participaram, que vieram aqui, né? Que tiraram um tempinho para nos assistir aqui. E que venham mais lives e que venham mais informações, né? Se Deus quiser, né? Então, gente, obrigada. Boa noite para todo mundo. Fiquem com Deus. Beijo. Beijo, gente.